Estamos de volta. Portadores de atrofia muscular espinhal agora contam com Spirazaram, medicamento que retarda o avanço da doença. Com altíssimo custo, ele será oferecido pelo SUS aos tipos 2 e 3 da doença, por meio da modalidade de compartilhamento de risco. Mas pacientes com o tipo 1 serão igualmente beneficiados. AME, atrofia muscular espinhal, é uma doença que afeta os neurônios motores. O paciente ele deixa de produzir uma proteína e, consequentemente, ele vai perdendo os movimentos. Existe o tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 ele é o mais grave. O diagnóstico da AME ainda é muito difícil. O Spiraza é o primeiro medicamento que trata a amiotrofia. Você vê, assim, a esperança ressurgir. A Jordana é uma nova criança, ela consegue hoje sustentar a cabeça, coisa que ela não fazia antes. A cada aplicação, você consegue sentir ela melhorar no colégio, maior habilidade para fazer as tarefas de casa, brincar, disposição. O custo para o tratamento é muito exorbitante. E as famílias têm uma dificuldade imensa em fazer com que esse medicamento chegue até as suas casas. Isso não seria possível sem a ajuda do nosso governo. O Ministério ele adotou esse modelo de compartilhamento de risco, que já é adotado há mais de 10 anos em vários países da Europa, que nos permite ter uma maior previsibilidade orçamentária. Também garante que o acompanhamento dos pacientes aconteça de uma maneira bastante próxima. Então nós vamos garantir que o medicamento seja utilizado de uma maneira correta, nos pacientes certos, no momento correto da evolução da doença e que esses resultados clínicos sejam monitorados. É muito importante para o Ministério da Saúde saber que ao adotar uma tecnologia de alto custo, ela realmente está fazendo diferença para a saúde da população. Essa incorporação do medicamento no rol do SUS, para a gente não estar tendo preço, é muito emocionante e gratificante. E o Spiraza para a gente significa deixar de ver nossos filhos morrer aos poucos. Eu estou mais aliviada porque eu tenho certeza que a doença estabilizou. Eu tenho certeza que meu filho não está mais perdendo, meu filho está ganhando, meu filho está melhor. Para quem tem uma doença degenerativa, você parar a progressão da doença é uma coisa muito boa. Nós temos que montar essa logística de distribuição do medicamento para centros onde nós chamamos de centros de referência, porque nós precisamos contar com uma equipe multidisciplinar de saúde que dê o adequado acompanhamento aos pacientes, porque não é só o medicamento, é o acompanhamento médico, de enfermagem, fisioterápico, fonoaudiólogo, educador físico. Todo esse conjunto de profissionais, ele exige que a gente identifique os centros capazes de prover essa estrutura. A gente acredita que as portas irão se abrir para várias outras doenças, porque principalmente pelo modo que está sendo implantado, porque esse risco compartilhado está sendo o primeiro medicamento no Brasil a ser incorporado dessa forma. Temos certeza que daqui começará a sair uma política que abrangerá muito bem a questão dos raros no Brasil. Então nossa ideia é usar esse modelo para que a gente consiga entender quais são as etapas necessárias do monitoramento para que outras demandas também sejam, que a gente possa adotar esse sistema para incorporação. A grande equidade é você tratar iguais de forma igual e desiguais de forma desigual. Você deu um filho numa condição como o meu, e às vezes eu penso assim, eu tenho medo de morrer e deixar meu filho, quem vai cuidar do meu filho? E às vezes eu penso assim, poxa, é difícil você pensar na morte de um filho, mas quando tem uma medicação que possa amenizar toda essa situação, que pode dar uma qualidade de vida, que pode não fazer meu filho ficar pior, que facilite a nossa comunicação, porque uma vez que ele tenha mais movimentos, até o olhar te ajuda numa comunicação. Então não tem preço. E olha só, servidores da Prefeitura de Janaúba continuam em greve. E agora tamparam a boca com pano preto, buscando o apoio dos vereadores para pressionar o prefeito Carlos Isaíldo Mendes. Ao ouvir os garis, auxiliares de limpeza e outros servidores públicos municipais. Com as bocas tapadas por pano preto, grevistas buscam apoio dos vereadores para pressionar o prefeito, ao ouvir os garis, auxiliares de limpeza e outros servidores públicos municipais.
Grevistas e administração vão se confrontar nesta terça-feira, dia 16, em Montes Claros, durante uma audiência de mediação no Ministério Público do Trabalho, a pedido do sindicato que representa os servidores da Prefeitura de Janaúba. E agora você confere os destaques de segurança pública da nossa região. Em São João do Pacuí, na LMG 900, um motociclista de 24 anos morreu em um acidente. A ocorrência foi na madrugada desta segunda-feira. Ele bateu em um cavalo que estava na pista e não resistiu aos ferimentos. Já na MG 401, em Janaúba, um motociclista de 24 anos também morreu em um acidente. O rapaz perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu no meio-fio. O jovem foi levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Neste fim de semana, 2 homens de 23 e 34 anos, além de um menor de 15, foram detidos pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas em Montes Claros e Francisco Sá. Com os criminosos, a polícia encontrou porções de maconha, cocaína, crack, além de dinheiro. Nesta terça-feira, no bairro Vila Mauricéia, em Montes Claros, um rapaz de 20 anos foi preso com 1,5 kg de maconha que estavam enterrados no quintal da sua casa. De acordo com a Polícia Militar, ele estava foragido e tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal e porte ilegal de arma. Ainda segundo a PM, a prisão aconteceu depois que um militar teve informações que ele estava na casa dos pais. Os policiais foram até o local indicado, onde o encontraram. Com ele, a PM apreendeu tabletes e buchas de maconha no quintal, uma arma de fabricação artesanal e munições. Após isso, ele foi levado para a delegacia junto com o material apreendido. Nesta segunda-feira, a polícia apreendeu 3 quilos de maconha que eram transportados em um táxi de Montes Claros para Januária. O veículo foi abordado na MGC 135 em Japonvar, durante uma operação realizada pelas polícias militar e civil. Segundo informações da PM, a operação foi realizada após denúncias anônimas de que um homem teria deixado uma caixa com drogas em um ponto de táxi em Montes Claros. Ainda de acordo com a polícia, o responsável pelos entorpecentes era um rapaz de 23 anos que foi preso dentro de casa em Januária. As drogas seriam comercializadas em Japonvar, Lontra e Januária. Nessa segunda-feira, em Buritizeiro, no norte de Minas, um homem de 55 anos e uma mulher de 63 foram presos por estelionato durante a Operação Conto do Vigário, realizada pela Polícia Civil. Segundo as investigações, 17 vítimas já foram identificadas e o prejuízo causado pelos dois já chega a 250 mil. O homem trabalha como guarda municipal em Pirapora. Os dois atuavam juntos, mas os dois não têm parentesco. Cada um foi preso em casa. As investigações deram início depois que as vítimas começaram a ir até a delegacia em Pirapora. Uma delas chegou a emprestar R$15 mil. Após isso, os dois foram levados para o presídio de Pirapora. E em instantes, as expectativas para o clássico decisivo entre Atlético e Cruzeiro.